For a number of years, the Negro passengers on the city bus lines of Montgomery have been humiliated, intimidated, and faced threats on this bus line. Just the other day, one of the fine citizens of our community, Mrs. Rosa Parks, was arrested. I am going to request the father of our nation, the apostle of love and non-violence, to give us his benediction. It is complete independence that we want. Estamos no Brasil, localizado no planeta Terra. Como a grande maioria dos habitantes da Terra, o brasileiro adora consumir. Para a economia capitalista, o consumo é a mola propulsora do desenvolvimento. Quanto mais consumidores, melhor. Um dos símbolos atuais mais emblemáticos do consumo é a sacolinha plástica. Em média, cada brasileiro consome 66 novas sacolas por mês. Isso significa 33 milhões por dia e 12 bilhões por ano. Cerca de 90% dessas sacolinhas viram lixo e acabam em algum lugar, jogadas na natureza. Estamos no típico aterro sanitário de um grande centro urbano brasileiro. Toneladas de lixo que os consumidores produzem chegam aqui diariamente. Montanhas de sacos plásticos se acumulam por todo o Brasil. A sacolinha pode até ser de graça, mas seu custo ambiental é bem alto. As sacolas são produzidas a partir do petróleo, recurso natural não renovável. Depois de extraído, o petróleo passa pelo refino, que consome água e energia. Isso sem contar a emissão de gases que causam o efeito estufa. O ponto de partida sempre é o tal supermercado, concentração de produtos, pessoas e também de sacolas. E não importa o tamanho da compra, se é do mês ou do instante. No fim das contas, a sacolinha parece ser nossa melhor amiga na tarefa de levar esta infinidade de produtos para casa. Mas será que não existem formas de diminuir o uso do plástico em nosso dia a dia? Essa foi a pergunta que um grupo de amigos começou a fazer. Esta é a Igreja do Caminho, uma pequena comunidade de fé localizada em Curitiba. Como braço de ação comunitária, a Igreja do Caminho ganha outro nome: Associação Casa da Videira. Um lugar dedicado ao cultivo de pequenas iniciativas, todas no nível local. Este grupo de amigos acredita que para mudar o mundo não é preciso muito, só uma sacola de pano. Quando a gente começou a pensar na produção de sacolas retornáveis, a gente podia fazer isso porque a gente viu aí uma oportunidade de negócio, era um momento interessante. O que aconteceu ali foi um processo de pensar que foi assim: temos um problema no mundo, a criação está invadida de plástico para tudo que é lado. O negócio nunca foi vender sacola, o negócio foi encarar o problema do uso abusivo de plástico no transporte de mercadorias de uso diário. Tudo isso pode ser resumido com a palavra sacolinha de mercado. Um grupo de amigos decidiu: vamos apoiar essa iniciativa. E esses foram os primeiros clientes a comprar a sacola. Ao invés de querer fazer uma grande propaganda que todo mundo no mundo mude seu estilo de consumo, a gente fez aquilo que a gente entende que é certo, ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Um dia eu recebi um e-mail do Júnior sugerindo que a gente fizesse sacolas, porque lá na Inglaterra ele tinha comprado uma num mercado lá e ele gostou muito do modelo e ele achou que aquilo seria interessante. Esse é o modelo, né, que ele comprou lá no mercado, era uma bolsa dobrável, só que ela é de TNT, ela não é tão resistente. Aí a gente começou a fazer as primeiras, eu comecei, né, no início estava só eu lá.
Aí comecei a fazer com os retalhos de estofaria. Por isso essa bolsa é toda colorida, porque ela é feita de retalhos. Então as primeiras que nós fizemos eram assim. Depois de um tempo, a gente ganhou retalhos de uma senhora que fechou um ateliê de costura e através de uma amiga nossa, ela quis doar para nós esses retalhos. Aí eram retalhos bons, metros de tecidos coloridos, que a gente no começo nem sabia bem como utilizar. Então a gente começou a fazer o mesmo modelo, mas em jeans. Que seria essa aqui. Esse seria a sacola que foi feita depois. Depois das primeiras sacolas produzidas, era tempo de espalhar essa ideia entre amigos e conhecidos. É aí que surge a campanha Um Dia Sem Sacola. Tratava-se de visitas a pequenos comerciantes locais que pudessem se interessar pelo projeto. Nós tivemos contato primeiramente com a Casa da Videira, que é um local onde pessoas se encontram e pensam em melhorar o mundo de alguma forma. Então foi uma lojista, que na época tinha loja aqui no shopping, que nos apresentou a Casa da Videira. A Mirelle veio até o shopping e nos trouxe modelos de sacolas. A gente falou, olha, não é isso, a gente quer uma coisa um pouco mais diferente para ser a primeira sacola que o shopping está oferecendo, porque há 3 anos atrás era a primeira. Então a gente desenvolveu o tecido, a gente escolheu junto, a alça da sacola, o botãozinho que foi, a arte foi o shopping que desenvolveu. Né? Eu acho que a gente colocou assim, estar na moda, eu estou na moda, eu uso sacola ecológica, foi isso que a gente colocou. E aí a promoção começou a acontecer no shopping. Então no balcão de trocas, as pessoas pediam, eu quero dar de presente, eu nunca tinha visto, ai que legal. A partir da sacola, o shopping, a administração, ela criou nós criamos uma consciência de que dá para fazer, é possível fazer algo diferente com muito pouco. O que aconteceu? A gente desenvolveu um espaço para troca de lixo retornável. A gente tem uma estação de reciclagem pequena, mas é muito, muito funcional. Ali os clientes deixam pilha, deixam lâmpadas, sabe? E o papelão que é recolhido das lojas do shopping hoje é vendido. O plástico é colocado na rua e vem carrinheiro e pega. É difícil, mas tem que ser começado. E quando começa, você fala, nossa, é possível. E o resultado é muito gratificante. Não tem como não ser. Uma atitude pequena, não tenha dúvida, transforma o meio. De uma simples sacola de tecido, a coisa tomou outro rumo. Foi pro melhor, não tenha dúvida. Nós estávamos na loja uma tarde, assim, tranquila, apareceu a Mirelle. E a Mirelle começou a conversar com a gente. Nós nos simpatizamos bastante com ela, com o jeito dela, que é uma pessoa muito bacana. E ela começou a contar do projeto deles, começou a contar da ONG. E nós ficamos realmente emocionados. Foi assim, amor à primeira vista. Nós gostamos muito do trabalho delas e nos apaixonamos também pela proposta. O pessoal dizia, nossa, que legal, é isso mesmo que eu quero. Eu preciso de uma sacola grande porque eu carrego bastante coisa, preciso de uma sacola reforçada. Se o trabalho é um trabalho que está ajudando alguém, então vamos incentivar, vamos procurar ajudar. E compramos a ideia. Compramos realmente. A gente está abrindo e dando caminho para que cada um faça a sua parte e faça a diferença, né? Como esse assunto realmente está na mídia, então todo mundo recebe de braços abertos, acho uma iniciativa muito legal e procuram estar se adequando a essa tendência, né? Muita gente comprou a sacola, comprou a linha especial de sacolas, né? Trazem as sacolas, só tem aquela visão. Aí eu vou levar porque na minha casa eu uso para alguma outra coisa. Mas o fim da sacola vai ser o mesmo, vai acabar no lixão. Se não mudar essa questão realmente do estabelecimento, a cultura do estabelecimento, vai ficar mais difícil de mudar a cultura da população. A sacola, quando você vê, a gente acha que é só um plástico, mas a interferência é muito grande para produzir o plástico, né? Para transportar. Então, quando você reduz o plástico, você está reduzindo muitos outros meios de poluição. Aderir, de certa forma, sim, sempre que possível, nada de plástico. E essa pequena atitude, em grande escala,
Faz muita diferença. Voltando bem nessa história, eu fui num restaurante de comida orgânica e tinha sacolinhas para serem vendidas lá. Aí eu comprei uma e vi que o produtor era a Casa da Videira. Aí eu pensei em falar, deixa eu ver quem que está fazendo esse tipo de trabalho, porque tinha na etiqueta uma explicação do processo de produção e como que aquilo operava, né? E aí eu fui conhecer o trabalho deles. Na época em que começou o projeto, não era uma noção de sacolas como havia hoje, né? Por exemplo, no estado do Paraná existe a proibição do uso do plástico comum para sacolas, mas a sacola da Casa da Videira é um processo anterior a esse, né? Em inglês tem essa expressão learning by doing, né? O processo de ganho de consciência não é um processo pronto, né? Você vai aprender fazendo, vai aprender com os próprios erros, né? Disso. Por exemplo, na Casa da Videira, a gente pode olhar isso. É uma sacola muito bem elaborada, mas para esse processo ganhar força, ele tem que ser uma sacola muito popular, muito facinho de fazer, que é a que aquele tal supermercado fez e que deu a preço de custo para todo mundo, a sacola, né? Mas por quê? Porque essa é a maneira de propagar. Com um produto mais elaborado, eu vou ter dificuldade de propagar o processo. Então, a grande transformação está em pequenos gestos. Pequenos gestos. A gente pode fazer muita coisa. E isso está ao alcance de qualquer um. Né? Qualquer um. São fenômenos que acontecem por causa da atuação e da manifestação de pessoas simples, do dia a dia, do anonimato, e que fazem revoluções. Quando eu fico pensando a quantidade de sacola plástica que por essa iniciativa deixou de ser consumida, é muito legal. E uma das coisas assim que me marca muito nessa caminhada era lembrar, né, uma frase que a gente já ouviu muitas vezes. É caminhando que se faz o caminho, né? A gente não tinha planejado uma coisa grande, né? A gente começou a caminhar e as coisas foram acontecendo. Se a gente não tivesse dado o primeiro passo com o que a gente tinha, a gente não teria chegado onde a gente chegou, né? A produzir muitas sacolas, a envolver muitas pessoas, né? E a influenciar muita gente. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida é que não se deve desprezar os pequenos começos, pois quem despreza os dias humildes acaba mudando de opinião. Essa é a história da sacola que transforma o mundo. Você quer mudar o mundo? Que tal começar não usando a sacolinha plástica?